Olá, vencedores! Seja muito bem-vindo a mais um Carreira de Sucesso. O podcast que é pensado, idealizado e traz convidados que vão agregar na sua carreira profissional e também na vida pessoal, né? Afinal de contas, as duas coisas se interagem no nosso dia a dia. Muito obrigado, Elner Borges. Elner Borges é o nosso convidado. Ele se apresenta como Elner Borges, servo do Senhor Jesus. Eu mesmo. Consultor de empresa, casado, pai de 2 filhos e uma pessoa extremamente generosa, alegre, autoastral, um homem muito intenso. Em tudo que ele faz, ele vai aos extremos. É 8 ou 80. Nossa. Estou errado, Não, Elner? é bem desse jeito mesmo. ele é intenso em tudo que faz, mas é muito bom. Intenso em amar, em doar, no compromisso, né? E o Elner é um homem que tem vivido uma carreira muito ao lado de gestores. Seja empresários, seja gerente de uma operação, de um departamento. Então, ele conhece muito de perto, muito ali os bastidores, as dores do mundo business, as dores ali da gestão. Elner, fala aqui para nós, na sua opinião e na sua vivência do seu dia a dia, aí, conversando com vários líderes, o que mais dói hoje? Qual é a maior queixa que você escuta, não só de donos de empresa, mas de gerentes também, o pessoal que está ali na operação liderando um time? O interessante é assim, né? Dentro do que eu faço, eu trabalho o topo da pirâmide organizacional, né? Então eu começo lá em cima com o presidente ou com o CEO, né? Que está na moda ser CEO, né? Ou com o dono da empresa mesmo, né? Falando goianês. Exatamente, com o dono, né? Com o patrão. Né? Então eu falo com o dono, depois a gente vai descer ali para o nível de diretoria, depois você vai descer para o nível de gerência. Eu trabalho até o nível de gerência. Mas em todos os patamares da pirâmide organizacional, a queixa é exatamente a mesma. É a falta de comprometimento, é a falta de compromisso. O que eu mais escuto do empresário é, porque se eu tivesse 10 iguais a mim, as coisas seriam diferentes. O negócio seria outro. Exatamente. E o interessante é que quando você percebe o que essas pessoas estão falando sobre falta de compromisso, são coisas simples. São coisas simples. É atender um telefone, é chegar no horário, é atender bem o cliente. Mas eu compartilho direitinho desse seu sentimento, porque eu também sou uma headhunter. E quando eu sou convidada para conduzir esse processo, ou buscar no mercado um profissional, sempre em escala maior, eu sempre pergunto para quem está me chamando para essa parceria, qual que é o seu propósito, né? O que você espera desse profissional? Primeira palavra qualquer, que ele tenha comprometimento, que ele tenha compromisso. E eu costumo brincar, olha, infelizmente eu não tenho essa pessoa para você. Aí faz aquela carinha desapontada, mas como assim? Não tem, porque compromisso é conquista. Exatamente. Responsabilidade, sim. O currículo dele pode até nos atestar que ele é alguém que tem uma trajetória, que cumpriu todas as demandas, que seja uma pessoa responsável. Mas o que dá realmente resultado não é só a responsabilidade, e sim o compromisso. Exatamente. Concorda comigo? E compromisso vem pronto ou é conquista? Não. E aí, vamos fazer um jogo aqui nós dois? Elner Borges entrevista a headhunter Sidmar agora. Sidmar Martins, serva do Senhor Jesus. Sidmar Martins, serva do Senhor Jesus. Sidmar, você como headhunter, como é que você avalia compromisso numa entrevista? Como? Não tem jeito. Porque é o seguinte, o papel aceita qualquer coisa. Na entrevista, quem está na nossa frente, ele quer vender o produto que eu preciso comprar. Então, ele vai falar exatamente... Até o que nós queremos ouvir. Exatamente. Então, como é que se mede compromisso? Eu digo muito para os meus clientes que compromisso é igual comprar refrigerante. Você só vai saber se presta depois que tirar a tampa. Né? Já comprou uma Coca-Choca, né? Sem gás, um refrigerante sem gás? Você só descobre que ele está sem gás depois que você tirar a tampa. Quando está lá na vitrine, lá na prateleira, está bonitinho, limpinho, arrumadinho, tudo certo. Exatamente. E aí, o que acontece muito? Principalmente em altos cargos, gerência e diretoria. É. Tá? E aí vai
Exatamente. Porque é o seguinte, aquela pessoa, ela quer muito a vaga, ela quer muito o salário, ela quer muita oportunidade. Está precisando de mais trabalhar. Então, ela vai se transvestir daquilo que a empresa necessita, daquilo que a vaga foi desenhada para ela caber lá dentro. E ela já consultou o site, já procurou saber informações, ela vai para a entrevista já munida de todas as informações e as possíveis respostas que aquele grupo espera colher. Exatamente. É mais compromisso só depois do relacionamento. Mas aí que vem o negócio, né? O que eu aprendi na vida fazendo contratação nesse nível, sabe? No nível de gerência, no nível de diretoria. Você também é um headhunter. Olha, eu meio que tentei ser um headhunter, assim, igual desenhado mesmo dentro do RH. Mas eu cansei de uma coisa, eu cansei das pessoas mentirem para mim. Compreendo. E aí, como é que eu comecei a fazer contratação para esse nível, para gerência e diretoria, por exemplo, né? Peraí, tá aqui o currículo do cara. Vamos falar de performance, vamos falar de resultados. Resultados têm números, não tem muito jeito de camuflar. mensurar. Exatamente. Técnicas de gestão, você escuta aqui, você sabe se aquilo tá dentro daquilo que você conhece. Beleza, mas compromisso e responsabilidade? Não. Caráter? Não. Não. Então, o que é que você faz? Contrato e põe no período de experiência. Peraí, até aqui me interessa? Me interessa. Eu contrato, põe no período de experiência. Porque ele vai se revelar. Pelo menos tende a se revelar, né? Alguns se revelam mais mesmo depois que passa a experiência. Mas ele vai dando sinais. Aí é que ele tá. vai dando sinais. Você sabe, a hora que eu estava sentado ali, eu estava pensando na nossa entrevista, sabe o exemplo que o senhor me trouxe? Ele me trouxe assim, isso aqui é mais ou menos quando eu era adolescente, ficava apaixonado. Eu ficava apaixonado pela menina, não é? O que você vê quando você está apaixonado? Só coisas boas. Só coisa boa. O que quem está contratando não pode fazer com o contratado dele? Esperar acima da expectativa. Se apaixonar. Nossa, eu gostei tanto da Sidmar Martins. Nossa, ela é gestora disso, ela é gestora daquilo, ela sabe isso, ela sabe daquilo. Verdade. Aí eu começo a construir a imagem da perfeição. Cria uma expectativa além. Então, ele parece que ganhou um brinquedo novo. Exatamente. Ele conta para todo mundo, para os colegas, cara, você vê quem eu contratei um cara fera. Não, o cara, você pediu o currículo do cara. Exatamente. E aí ele chega atrasado um dia, tudo bem. Ele está na experiência, não está tudo bem. Sabe? Não tá tudo bem. Ele já falta no período da experiência, não tá tudo bem. Ou então ele não participa, não engaja. Exatamente. Ele começa a botar muitos questionamentos. É o momento de interagir, ele já quer colocar o ritmo dele. Enfim, tem uma série de coisas. Ele discorda, né? Ele discorda, ele não agrega. Porque o problema não é discordar, porque inclusive eu sou o cara que discorda na mesa. Polêmico né? mesmo. Eu acho a discussão extremamente construtiva. Não, e o meu papel como consultor é fazer o quê? Perguntar, discordar e jogar. Exatamente, é questionar, né? É questionar. Né? Só que a gente questiona trazendo argumentos para poder crescer. Questionando, buscando reflexões para gerar um crescimento. E aí, se eu contrato um gerente, se eu contrato alguém no nível de direção da empresa, e esse alguém não agrega, ele só questiona. Só para você entender o que eu questiono, é o reclamar. Ou então ele não questiona, ele aceita tudo. Tudo está lindo, ele concorda com tudo. E aí eu acho porque pior. afinal de contas, ele não pode perder o emprego. Só que aí é o pior, hein? Às vezes ele concorda com tudo, mas ele não faz nada. Ele não faz nada. Ou ele vai concordando só para tentar segurar o emprego, porque afinal de contas eu não posso perder esse trabalho. E fica delicado mesmo essa situação. É um gestor chuchu, né? E aí tem duas coisas que você trouxe. Tem o perfil do gestor que está contratando e o próprio colaborador que chegou. Não importa em qual função. Então, eu sempre costumo dizer que o primeiro, tá bom, passei pelo período de experiência, mas não quer dizer ainda que eu já tenha a maturidade ou a cultura daquela empresa. Mesmo sendo alguém experiente de mercado, alguém com uma boa bagagem de convivência, mas da sua empresa ele é bebê. Cada empresa tem uma cultura que é. E eu preciso saber lidar com essa cultura. Como é que eu trabalho os valores, os princípios daquela empresa. E isso eu tenho que dar um tempo. Então, eu vejo, às vezes, o gestor até que está com um cara bom, bem intencionado, talentoso, cara que vai trazer resultado, mas os primeiros meses, os primeiros 4, 5, 6 meses de caminhada, ele ainda está tropeçando. Mas, gente, é claro que ele vai tropeçar. Bebê dá trabalho. Bebê cai, bebê erra, bebê faz coisa errada.
Então, dê para ele espaço, acredite no potencial e espere aquele bebê crescer. Olha que isso é complexo nos dias de hoje. Uhum. Por quê? Por causa do Porque imediatismo. criou-se a política do imediatismo. Eu quero que você chegue e que você dá resultado. Eu quero que você chegue e você faça a minha empresa crescer. Quero que seja melhor, que você me traga mais resultado. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu cheguei no Itaú, lembro como se fosse hoje. O Itaú me contratou do HSBC na época, lá no longínquo 2012. Saudoso, né? 2012. Né? Então, naquela época, eles dobraram meu salário, me contrataram a peso de ouro lá do HSBC. Foi bom demais. Foi o cara. A primeira reunião que eu tive no Itaú foi assim, bom demais, é você ter vindo, ter aceitado o convite, mas aqui é o seguinte, se em 3 meses você não entregar o resultado, você tá fora. Sabe? Então você tem 90 dias para aprender a cultura, você tem 90 dias para entender como é que funciona a mesa de crédito, você tem 90 dias para entender quem é o cliente, como é que o banco funciona, quais são as políticas, e você tem 90 dias para poder pôr para dentro o objetivo que a gente precisa de você. Ou seja, você não tem tempo de maturação. E olha a pressão emocional que exerce sobre você. E aí eu estou falando de um banco gigantesco. Agora, você imagina em empresas menores que ainda não tem nenhuma cultura de RH pré-determinada, construída, onde geralmente... tem um resultado para pagar, uma folha. Às vezes não tem nenhum fôlego financeiro para poder dar tempo de você ajustar a cultura. Exatamente. Tem que entregar. Então, o dono mesmo, o dono aqui, né, o patrão, ele tem que entender que quando ele está contratando uma pessoa, existe um período chamado ambientação. Agora, o maior erro que eu vejo hoje nas empresas é que durante o período da ambientação não tem ninguém ajudando essa pessoa acompanhando aquela pessoa. Exatamente. Ele tem que se ambientar sozinho. E aí é um Deus dos acudos. É um por si e Deus por todos. Exatamente. Né? E aí ele não contrata um profissional, ele quer contratar um salvador da pátria. E não existe isso. Isso acontece muito na consultoria. Muitas pessoas que me contratam como consultor empresarial, eles me contratam a hora que a empresa já passou da hora de contratar. Já está na UTI. Já está na UTI. Aí ele quer o quê? Alguém que faça um milagre. E milagre é só Deus que faz. Eu sempre gosto de deixar isso. Eu não sou fada madrinha, nem faço milagre. Eu vou me empenhar, me esforçar. E aí a 4 mãos podemos trazer o resultado, mas fada madrinha eu não sou. Exatamente. Então, o que eu percebo hoje nas empresas, quando a gente fala de gestão de um modo geral, tá? Tanto gestão de pessoas, gestão comercial, gestão administrativa, é que falta cultura. A empresa não construiu uma cultura organizacional ali dentro. O quanto nós entramos dentro das empresas muito bem vistas no mercado, que não existe uma cultura nem desenhada e nem implantada. A gente vai fazendo, o nosso jeito de ser vai acontecendo. Mas não param para desenhar a cultura e para depois expandir essa cultura, solidificar entre a equipe. Eu me lembro de uma empresa que ela falou, não, nós já temos a cultura desenhada. Qual que é? Nem o dono da empresa sabia. Nem o dono da empresa. Pior, os colaboradores. Mas você quer ver? Hoje eu nem perco tempo mais com isso. Porque é o seguinte, eu já cheguei em muitas empresas grandes, que têm cultura desenhada. Tá lá a cultura. Mas a pergunta que eu faço na minha entrevista, na hora que eu tô ali entendendo se eu vou... Porque quem contrata quem aqui sou eu, tá? Eu que decido se eu vou trabalhar naquela empresa ou não. Então, assim, a hora que eu tô com o empresário, eu falo assim, olha, eu vi lá na entrada da sua empresa uma placa lá de missão, visão e valores. Me fala, qual que é a visão da sua empresa? Qual que é a missão da sua empresa? O que está escrito lá? O que está escrito lá? E aí eu descubro quase sempre. Eu nunca achei ninguém que soubesse o que está escrito na placa dele. E antes da missão, visão, ainda tem uma outra coisa que eu sempre gosto de trabalhar: propósito. Eu acho que eu gosto de começar a construir a cultura trabalhando o propósito. É o propósito que vai gerar a missão. A missão é aquilo que eu faço todos os dias para alcançar aonde eu quero chegar, em cima de quais valores. E aí, o que os empresários geralmente falam, quando a gente faz esse tipo de pergunta para eles, é que eles querem atingir o resultado financeiro. Eles querem o dinheiro. E eu vou falar para você que está errado? Não está errado. De jeito nenhum. Não tá. Inclusive, eu falo isso em todos os lugares, o pessoal da RH me odeia, né? Porque, para mim, a principal razão de existir de uma empresa é ela dar lucro. Ela dá lucro. Se ela não der lucro, ela não vai existir. Perfeito. O resto tudo é consequência. Exatamente. Sem lucro, não tem RH, não tem colaborador, não tem social, não tem ninguém. Não tem nada. Não tem ninguém. Então, não adianta eu criar o melhor ambiente do mundo, o melhor espaço físico do mundo, confortável, se a empresa não estiver dando resultado. Perfeito. Performando. Né?
Mas aí o que acontece? Com essa ideia que a empresa tem que dar lucro, 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 eu esqueço que quem faz o lucro é colaborador. Uhum. Então, se eu também não tratar o colaborador com decência, se eu não tratar com O educação, ambiente. com tempo, com paciência, entendendo que cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. Como é né? que a gente segura um colaborador na empresa? Porque é outra dor. Eu não tenho ninguém, a ausência de compromisso e depois a retenção dos talentos. Eu vou dizer para você que eu não acredito nesse negócio de segurar colaborador. O dia que ele quiser ir, ele já vai. O que eu acredito é que nós precisamos entender o seguinte: eu tenho um colaborador que, para mim, ele vale muito. Ele vale muito para mim. Desde o primeiro dia que ele entrou, eu estou observando. Eu estou percebendo que ele é valoroso, que ele é honesto, que ele é ético. Que ele tem entrega. Que ele tem entrega. Então, o que eu tenho que fazer desde o começo? Eu tenho que valorizar. E aí, eu tenho que valorizar financeiramente? Não necessariamente. Também. Mas, por exemplo, quando a gente pega as novas gerações, você percebe que eles saem dos empregos não necessariamente por conta de salário. Você sabe que pouco tempo atrás eu estava num processo de headhunting, entrevistando para ser um gerente de um cargo que eu não quero jamais abrir aqui. E estavam lá, fiquei com os 3 melhores candidatos. E o melhor candidato que mais me chamou a atenção, o perfil que melhor se encaixava, o cara novo, inovado, competente, criativo, estava com muito entusiasmo, muita vida. E aí eu perguntando, por quê? Ele me falou a questão salarial, ele estava atuando, estava trabalhando, mas estava disposto a se desligar da empresa. Ele alegou uma descompensação salarial pelo cargo, pelas atribuições, pelo mercado, estava aquém. E eu também achei. Mas aí, conversando um pouco mais, ele falou, olha, vou ser honesta com a senhora? Eu falei, certamente. Não é só isso, não. Teve um grande evento nacional onde todos os cargos pares aos meus foram convidados para esse evento. Era um evento onde se fazia uma grande reunião, e eu não fui convidado. Eu fiquei muito sentido com isso. E seu salário? Juntou as duas coisas. Eu já estava um pouquinho descontente com o salário, mas a dor maior mesmo, que levou ele a jogar o currículo no mercado, a se dispor a participar de um processo, foi, olha, não me reconheceram, me esqueceram, ele se sentiu esquecido. Então, eu falei, olha, um cara que entregou, que performou, que trouxe os resultados que eu trouxe, e para um movimento, uma reunião daquele nível, com os meus pares de outras áreas, mas porém pares, e eu não fui lembrado, eu fiquei achando, bom, meu tempo aqui já foi. O que eu mais escuto é falta de reconhecimento. O tempo todo. Assim, quando as pessoas querem se mover, e o que eu escuto com frequência, poucas vezes eu escutei salário. Poucas vezes escutei salário. É reconhecimento. O salário, ele existe, sabe? Mas quando o salário está adequado ao mercado, um salário está compatível com a função no mercado, está tudo certo. Mas eu te falo mais, Sidmar. Às vezes um salário aquém do mercado. Ainda me segura. Mas se eu tenho alguém que de verdade me valoriza, que é alguém que me apoia, alguém que me escuta. A minha opinião é solicitada. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou te falar da política do Bradesco, por exemplo, que me criou, por assim dizer. Eu fiquei 15 anos no Bradesco. O Bradesco é o banco... Bem, agora eu não sei mais, que eu saí de lá em 2010, né? Nós estamos em 2025. Tem muito tempo. Mas em 2010, o Bradesco pagava muito menos que os outros bancos concorrentes dele. E segurava por causa de quê? Por conta de uma estrutura de RH muito bem desenhada. Muito bem desenhada. Então, tudo que existia ali dentro era para segurar o colaborador. Né? Então, não só a rede de benefícios dos bancários, que é muito parecida, mas a estrutura de promoção era muito bem definida, sabe? A meritocracia era muito bem definida. Isso era uma prática, existia. Né? Exatamente. Então... É você saber que o presidente do banco um dia foi escriturário. Ou seja, planos de cargo salário. Exatamente. Isso retém imensamente um colaborador. Exatamente. Eu cheguei aqui e hoje está tão assim dinâmico que é muito, muito, muito frequente o candidato entrevistar sobre a empresa. Então, quando eles se entrevistam sobre, a gente sempre dá oportunidade, o que você gostaria de saber? A primeira pergunta é, como é que é a questão de crescimento aqui dentro da empresa?
Como é que vocês veem o desenvolvimento, as oportunidades de crescer aqui dentro da empresa? Essa é a pergunta-chave. Exatamente. E tem candidatos que, às vezes, aceitam um cargo com um salário menor do que ele estava, porém, a visibilidade de poder crescer dentro daquela empresa é mais atrativa de onde eu estou ganhando mais. Exato. Ou seja, ele é um cara inteligente. Daqui a 3, 4 anos, eu vou estar ganhando o dobro que eu estou ganhando. E numa função muito mais desafiadora, uma vitrine para o mercado. Então, eu percebo que hoje o profissional de mercado, ele é um cara que ele também sonda as empresas. Existem empresas que elas são cobiçadas pelo mercado. Eu sempre falo para os meus gestores, como a sua empresa é vista entre os candidatos, entre os profissionais de mercado. E tem uma coisa, voltando na pergunta que você fez, que começou todo esse debate, é como que eu retenho colaboradores? Gente boa, como é que eu faço aquele cara bom, Se engajado? importe com elas. A resposta parece que ela é tão Óbvia. mas se importe com elas. Saiba o nome deles. Tem muito patrão que não sabe o nome do colaborador. Ou passa pelos corredores, mal, nem fala bom dia. Não fala bom dia. Mas assim, a hora que a pessoa acerta, ninguém fala que ela acertou. Mas o dia que ela erra, vem um caminhão de pedra sobre ela, sabe? Então, assim, eu já escutei demais de gestor falar assim, é a obrigação dele acertar, eu pago o salário para ele acertar. Deixa eu te falar, você paga o salário para ele acertar, você tem razão a respeito disso, mas outro também paga. Então, por que ele vai ficar na sua empresa e não na do outro? Exatamente. Porque você, queridão, sabe o nome dele, você sabe que ele é casado, sabe que ele tem 2 filhos. Pergunta pelos filhos. Pergunta pelos filhos. O dia que tá doente, você fica sabendo. Olha só que coisa interessante. Pequenos detalhes. Quando nós fomos conversar aqui, fazia um bom tempo que a gente não se reencontrava, e eu perguntei como é que vão os seus filhos. Você olhou e falou, você se lembra? Você, um cara Sim. de mercado, maduro, sarado de alma, se sentiu honrado com uma pequena observação minha por se lembrar que você tem 2 filhos. Exatamente. Agora, imagine aquele colaborador que está ali na operação, suado, cansado, em pé, que tem operações que são extremamente cansativas, né, que exigem muito da pessoa. E aí você passa, fala um bom dia, pergunta, como é que tá? Já nasceu o seu nenê? Ele lembrou. Sim. Ele perguntou pelo meu bebê. Aquele cara olha para você com outro olhar. Ele se sente que você achou que ele é importante. Ele se sente importante porque alguém importante o viu. Isso é fantástico. Sidmar, recentemente eu visitei... Por que o dono de empresa não tem esse sentimento, hein? Será que ele é tão rico e tão poderoso que não pode olhar? Não vamos generalizar. Recentemente eu visitei uma indústria gigante lá em Minas Gerais, uma metalúrgica, uma indústria metalúrgica. E lá são 4 sócios, são 4 diretores, né? Eles se reúnem ali, são os 4 donos. E eu vou te falar, eu nunca tinha visto uma gestão como aquela. Os 4 diretores, eles caminham pela fábrica, mais de 1.200 colaboradores no chão da fábrica, sabe? Mais de 700 colaboradores entre comercial, marketing administrativo. É uma empresa gigante e todo mundo sabe o nome deles, todo mundo sabe quem eles são. Eles passam no meio das pessoas, cumprimentam um por um, sabe o nome da maioria dos colaboradores. Sabe, aquelas pessoas que estão ali, que estão muito tempo, que estão nos cargos de chefia, eles conhecem todos. Não vai conhecer todos que entrar, porque como tem uma rotatividade grande, não vou mentir para você que ele vai saber o nome de 1.800 pessoas. Mas as pessoas-chave, né? Ou seja, os cabeças de área. As pessoas-chave, as pessoas que estão ali, que são importantes, eles sabem o nome. E quando eu digo assim, Elne, o que você está chamando de pessoa importante? O cara que abre o portão da empresa para ele passar com o carro dele, por exemplo. É importante para ele. A tia que faz o cafezinho e que leva na mesa deles, por exemplo. Eu vi essas pessoas tratarem todos com muita qualidade, com muita excelência. Por favor, com muito obrigada, falando o nome, bom dia. Sabe? E passando e falando assim, nossa, fiquei sabendo que a sua menina estava doente, como é que ela tá? Melhorou. Sabe? Então, assim, para um rapaz que estava lá soldando uma estrutura gigante. Eu vejo que, às vezes, o empresário, alguns, né? Isso tem evoluído muito. Ainda tem uma cultura de achar, se eu me aproximar muito, eles querem pedir aumento ou querem fazer o pedido de alguma coisa. Em primeiro lugar, é o direito de todo mundo de pedir. E o seu de falar, não posso.
Mas isso não pode invalidar quem você é. E isso vem de cima, né? Quando você tem essa gestão, isso vai passando para os seus gerentes, depois para os encarregados, e aí vira uma cultura da empresa. Aqui todo mundo cumprimenta, faço questão de saber o nome das pessoas, eu passo pelo corredor, eu falo bom dia, eu falo boa tarde, eu balanço a cabeça, né? Eu dou um tapinha, eu falo parabéns por isso, parabéns por aquilo. Então, a boa maneira de reter colaboradores, primeiro, saiba quem eles são. Sendo gente. Exatamente. E outra, reconheça a importância de cada colaborador para você. O que essa pessoa representa para mim. O que você acha da grande verdade? Que uma empresa é formada por 2 P's, processo e pessoas. Olha, eu acho que é verdade. É verdade. Processos e pessoas. Mas eu colocaria um R aí nesse negócio. É processos, pessoas e resultado. Que vai gerar. Não colocaria no meio, porque o resultado é consequência de um processo bem desenhado e perfis bem adequados aos processos. Mas aí nós temos uma outra questão. Eu posso ter o melhor processo do mundo. Eu posso ter as melhores pessoas também. Se eu não tiver gestão adequada sobre o processo, sobre o resultado, a gente não chega aonde precisa. Dificilmente eu não vou chegar ao resultado quando eu desenhei os processos e busquei um perfil para acompanhar aquele processo. Porque os processos eles são estáticos, né? Uma vez bem desenhado, está feito. Aí vem o desafio, sim, pequenas adequações que vão sazonais, vai se ajustando. Mas aí vem o desafio de ter uma leitura de qual é o perfil apropriado para aquela função, para aquele time. Gestão. Sem gestão... E eu vou te falar do Mas quem é que conduz a gestão, não é a pessoa? Mas aí que tá, deixa eu falar. Vou falar de mim, tá? Eu sou contratado o tempo todo para desenhar processo. O tempo todo para desenhar processo. E a gente desenha um processo bacana, cheio das engrenagens. Certinho, as engrenagens estão ali. Correto, você olha para o perfil das pessoas, coloca as pessoas no lugar certo, sabe? Cada um de acordo com o seu perfil. Beleza. Roda durante 6 meses, que é o tempo da consultoria. 1 ano, que é o tempo da consultoria. A hora que a consultoria acaba, o processo falha. Por quê? Mas faltou disciplina, faltou cultura. Não é o problema do processo. Gestão daquelas pessoas. Você chegou onde eu queria. O que faltou foi alguém comprar, de fato, a gestão, colocar debaixo do braço, abraçar a ideia como de se verdade. fosse uma bíblia, e falar assim, cara, essa aqui é a bíblia do meu negócio. Sabe? É a bíblia do meu negócio. Não, o que acontece muito em processo, e aí talvez isso aconteça comigo, né? É o quê? Eu permito falhar uma vez, eu permito falhar outra vez. Não, isso aí, não, pode fazer assim mesmo. Não, faz desse jeito aí mesmo. Uma tolerância, E aí, daqui a pouco, eu tenho o processo todo, que custou um caminhão de dinheiro para poder ser implementado, ele é abandonado. Ele vira um papel bonito dentro de uma gaveta. Ele vira um quadro na entrada da empresa. Aí é a famosa disciplina, né? Ou seja, eu não tenho constância. Eu tenho uma boa largada, mas não tenho uma boa acabativa. Eu não tenho constância. Eu acho que a constância é o grande pulo do gato. Todo e qualquer processo, toda e qualquer pessoa, ela vai ter um período de adaptação e depois tem que ter constância, até vir um resultado. Eu estava lendo na Palavra de Deus esses dias sobre Salomão, agora que você falou sobre a constância, me veio Salomão na cabeça. Salomão foi intenso na construção do templo. Intenso, metódico, caprichoso. Decidido. Você pega os primeiros 10 capítulos ali do livro de 1 Reis, você vai ver um Salomão dedicado. Pega Salomão como exemplo de empresário. O objetivo era construir o templo. Então, beleza, nós vamos construir o templo. As melhores pedras, as melhores madeiras, as melhores joias, os melhores profissionais. As pedras vinham perfeitas para se encaixar. Tudo que perfeito. tinha de melhor, não importa onde estivesse. Intenso. Ele terminou de construir o templo, acabou. A empresa dele acabou. Ele terminou de construir o templo, ele invernou em desagradar o Senhor de todas as maneiras possíveis. Quando eu trago esse exemplo para o mundo empresarial, porque aí você me perguntou a respeito, né, de como é que é ser servo de Deus no nosso bate-papo anterior. Eu quero que você fale sobre isso. Né? Eu vou te falar uma coisa. O exemplo que a gente precisa para os negócios, quase sempre ele está na Bíblia. Porque você vai ver empresários que são muito intensos na implementação de um projeto. Na hora que está começando, ele é muito intenso, ele é muito caprichoso, ele é muito zeloso. Mas a hora que ele parece que vê que o negócio começou a engrenar,
ele começa Baixa a a guarda. Ele baixa a guarda. Ele começa a não ir tanto mais, ele começa a chegar 11 horas e ir embora 1 hora da tarde. E deixar que as pessoas façam, achar que... E aí, meu avô tinha um ditado antigão demais da conta, ele falava assim, que é o olho do dono que engorda o gado. Sabe? Se o olho do dono não estiver ali presente, se a correção, a vara da correção não estiver ali perto o tempo todo, não é para bater em ninguém, não, mas é preciso estar ali corrigindo, ajustando aquele processo dos 2 P's que você falou. O processo está desenhado, mas de repente eu recebo uma pessoa nova, ele entra em determinada gaveta daquele processo e ela não cabe lá. Eu tenho que estar olhando para aquilo para entender que eu preciso fazer a troca, fazer o ajuste, ou do processo, ou da função, ou da pessoa. Perfeito. Né? Alguma coisa vai ter que ser feita. Então, as pessoas têm que parar de confundir uma coisa, principalmente empresário e empreendedor, porque eu falo muito com o empreendedor. Intensidade não traz o resultado. Intensidade vai fazer muita coisa no começo, mas o que vai trazer o resultado é constância. Sabe? É constância. É só pegar o exemplo ainda da maratona. Você viu a largada, né? Pois é, eu assisti a maratona agora do Rio de Janeiro, lá do dia 31 de dezembro, São Silvestre. Largou, um cara saiu quase 2 quilômetros na frente dos outros, correndo sozinho. Tava eu, minha esposa e meus meninos, eu falei, ele não chega, ele não ganha. Como assim? É o tanto que ele tá na frente? Ele falou, pois é, mas quem vai ganhar tá lá no meio, deve estar em 7º ou 8º. Por quê? Porque quem tá ganhando sabe que se ele der muita energia agora, lá a hora que chegar na subida, vai faltar. Então, ele vai na cadência dele. Ele não vai diminuir, ele não vai aumentar. E trabalha sabendo que os seus concorrentes não estão tão preparados quanto ele. Vai faltar. Exatamente. Me fala uma coisa, perfeito. Como é servir a Deus, ser um cristão, genuinamente cristão, aquele que já a Bíblia é a sua conduta de fé dentro do mundo empresarial? Ou você como funcionário, ou você como dono de uma empresa? Olha, a primeira coisa é eu entender que a minha empresa, onde eu estou atuando ou onde eu estou trabalhando, não é uma igreja. Tudo começa daí, tá? Então, eu não posso simplesmente pegar a minha fé e enfiar a goela abaixo na vida dos outros. Não, mas onde nós estamos, nós somos a igreja. Exatamente. Não, mas eu sou. Mas a empresa, por exemplo, aqui eu estou aqui eu entendo. Gravando CP aqui. Marketing. Exatamente. Eu chego aqui na CP Marketing. Eu quero impor meu ritmo de fé. Aí, por exemplo, eu tive problema com isso. Problema de pessoa que ele parava o dia de trabalho dele para ler a Bíblia durante o horário de trabalho dele. Era um mau testemunho. Sabe? Pessoa que parava o horário de trabalho dele para poder fazer oração. Cara, peraí. Não é desse jeito que funciona. Perfeito. Apesar da oração ser muito bem-vinda e necessária. Então, mas eu acho que acaba sendo um testemunho ruim, né? Ainda mais se o chefe não for cristão. Ele não vai entender isso mesmo. E a outra coisa é, por exemplo, nós cristãos, nós estamos com um péssimo hábito de julgar todo mundo. Aquilo que a Bíblia fala, não julgueis para não ser julgado, parece que esse mandamento, ele simplesmente não existe. Porque se você não acredita no que eu acredito, você não vale nada. Como se eu não errasse, como se eu, né? Então, hoje, o meu papel como cristão, eu faço questão. Faço minha devocional todos os dias, vai lá 1 hora de devocional, mais oração e tal, né? Então, beleza. Sempre que eu estou numa mesa, falando de estratégia de negócios, igualzinho eu fiz com o Salomão aqui. Peraí, o exemplo cabe? Cabe. O exemplo cabe. Eu trago. Você traz a palavra de Deus e não um rótulo de uma denominação. Não trago. Sabe, eu trago a história. Eu vou trazer a história de Salomão, ou a de Acabe, ou a de Davi, ou do Senhor Jesus, ou de Paulo, ou de Pedro. Você sente que hoje o empresário está mais aberto para o evangelho? Não sei, por onde eu andar eu tenho sentido essa abertura um pouquinho maior. Não que a gente vá pregar o nome de um rótulo de uma igreja, mas a palavra de Deus, né? Olha, aquele encargo. Eu sempre tenho um espaçozinho, eu gosto de lembrar. Olha, essa empresa é sua, Deus te deu essa empresa. Eu tenho, assim, o ministério que eu tenho com o Senhor é de levar a palavra para o empresário, porque, por exemplo, o meu cliente não vai à igreja. Não. Ainda não. Sabe, o meu cliente, quando eu chego lá, o que ele tem, geralmente, é ranço.
de verdade. Ele acha que todo pastor é picareta, ele acha que a igreja está lá só para arrecadar dinheiro, para enganar pobre. O que eu tenho escutado é isso. E aí, devagarzinho, trazendo a palavra conta-gotas, num exemplo aqui, num exemplo ali, num testemunho aqui, num testemunho ali, na convivência diária, a pessoa vai percebendo assim, opa, peraí, eu consigo adorar ao Senhor de uma maneira ímpar. Eu consigo adorar o Senhor sem ficar olhando para o lado. Eu consigo adorar o Senhor independente do que o mundo está falando a respeito de religião A, religião B ou religião C, sabe? Então, o que eu percebo hoje é que as pessoas, todas elas, não só empresários, todas elas estão muito suscetíveis à palavra de Deus. Elas estão carentes de algo que os complete. Sabe? Eu vejo que todo mundo quer o milagre, todo mundo quer a bênção, mas poucos querem de fato servir verdadeiramente ao Senhor. Eu costumo dizer que se alguém falar, você quer ir para o inferno? Ninguém quer. Todo mundo quer ser salvo. Mas quantos de fato têm Jesus como seu Senhor? Ele é o Salvador, de graça. Não faz nada. Abrir a boca, confessar Jesus como Senhor, ele é o seu Salvador. Mas quem governa a sua vida? Eu aceito como Salvador, mas eu faço as minhas escolhas, eu tomo minhas decisões. Né? Eu aceitei Jesus, mas eu não aceitei mudar o meu linguajar, mudar as minhas companhias, mudar o ambiente que eu frequento, mudar as roupas que eu visto. Então, eu quero Jesus, que eu não quero ir para o inferno, mas não quero seguir e obedecê-lo. E é interessante que Jesus fala lá, né? Eu gosto muito desse texto, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Uma coisa que você falou atrás, quando a gente começou a conversar sobre resultado, sobre a contratação de pessoas, as pessoas querem o imediatismo. Elas estão focadas em imediatismo. Da mesma forma, é na igreja. Muitas vezes o empresário desesperado, e aí quantos eu já tive, ou em aconselhamento pastoral, sabe, ou em consultoria, quantos eu já tive que no momento da dor extrema, ele corre para uma igreja para poder fazer uma campanha, para Deus salvar o negócio dele. E sabe? Deus que é bom e generoso salva. Sabe, mas aí que tá, dependendo do tamanho do problema que ele construiu, não tem salvação não. Sabe? Às vezes tem. Não, às vezes a salvação é fechar o negócio. Às vezes, é o que eu tô te falando, às vezes ele vai ter que quebrar para aprender. E ele vai quebrar uma vez. A Donald Trump quebrou 7 vezes. Né? E cada vez que ele ressurgiu maior do que a última vez que ele quebrou. Né? Então, muitas vezes, a ruína vai fazer parte da história, do sucesso. Em algum momento, você tropeçou e bateu o joelho no chão. Só te fez mais forte. Só que no imediatismo, eu começo a adorar isso de uma maneira errada. Eu começo a buscar o Deus errado, sabe? O que é buscar o Deus errado? É o buscar o Deus que vai resolver meu negócio, é o Deus que vai resolver meu dinheiro, é o Deus que vai pagar meus boletos. E esse Deus não existe. O Deus que existe é aquele que nos ama incondicionalmente e quer que nós tenhamos uma vida próspera em todos os aspectos dele. Esse eu concordo. É o Deus que nos ama e nos ama tanto que vai nos ajudar naquilo que nós estamos buscando. Porque o Senhor, na sua infinita graça, Ele nos abençoa, mesmo sabendo que você está vindo a mim interessado por um milagre, não pela minha pessoa. E, às vezes, nessa busca do milagre, você acaba se apaixonando por Jesus e conhecendo o Senhor e amando o Senhor. Olha, foi um pouquinho da minha história, né? Foi em busca de um milagre e depois eu verdadeiramente, Deus me trouxe as respostas e eu consegui viver uma vida muito mais próxima dele, muito mais íntima dele, sabendo quem ele era na minha vida. Pela sua infinita graça. Eu vou dizer para você, muitas pessoas, muitas não. O Senhor é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Ele ajuda quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. É verdade. Entendeu? Então, quem sou eu para julgar se a pessoa merece ou não o favor de Deus? Não tenho esse poder. Mas uma coisa eu te falo. As pessoas que buscam o Senhor simplesmente pelo interesse, sem coração convertido, sem coração quebrantado genuinamente, não sei. Vou dizer não sei, porque, como te disse,
Deus é soberano. Quem sabe é o Senhor. É o Senhor. Né? Agora, o que eu acredito, e aí o que eu tenho dito para o meu cliente que é empresário, na hora que ele me pergunta a respeito de Deus, eu vou falar assim, olha, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ou buscar em primeiro lugar o seu reino. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque pode ser que numa hora você não vai achar mais. Né? Então, a mesma coisa, tem um versículo que diz assim, que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre, não é? O Senhor é eterno, ok. As misericórdias duram para sempre? Sim. Mas eu, Elner, não sou eterno e eu não duro para sempre. Quer dizer que, se eu demorar a buscar essas misericórdias, eu vou perder esse tempo. Talvez você perca. Exatamente. Então, a mesma coisa vale para negócios. A mesma coisa vale para negócios. Dinheiro não aceita desaforo. Então, se você tratar o seu dinheiro de uma maneira desaforada, se você não fizer a gestão correta dele, se você não gerir sua empresa da maneira correta, se você não gerir os seus colaboradores da maneira correta, quando você perceber, você está na ruína. E aí você vai perceber, por exemplo, os reis de Israel, as quedas sucessivas que eles tiveram, você vai perceber que eles geriram muito mal os recursos que estavam na mão dele. Uma nação poderosa, um povo abençoado, muito mal gerido pelo gestor. Mas na hora que o Império Babilônico chega lá na porta, o que eles fazem? Aí eles se vestem de saco, aí eles vão procurar o profeta. Amém. É isso mesmo. Elner, mas assim, não vamos terminar nesse clima de chicote, não. Foi muito boa a nossa conversa. Eu quero que você fale uma palavra de encorajamento, ou deixe uma palavra aqui de encorajamento, de fé, para quem está nos ouvindo e assistindo. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Não é chicote. Nossa, não, de jeito nenhum é chicote. Amor. Sabe por que não é chicote? Porque a palavra de Deus diz que ele corrige quem ele ama. Também é verdade. Sabe? Ele corrige quem ele ama. Então, o que eu posso dizer para o meu cliente? Sabe? E isso tanto em gestão de pessoas quanto gestão de resultados. A primeira coisa, tenha consciência de quem você é. Tenha consciência do que é o seu negócio. Tenha consciência de onde você quer chegar. É a primeira coisa, ter consciência. Segunda coisa, trace passos para que você alcance os resultados que você deseja. Uhum. Terceira coisa, coloque os passos na presença do Senhor. Peça a bênção dele, peça coragem, peça sabedoria, peça conhecimento, sabe? Peça para o Senhor te mostrar caminhos que normalmente você não veria. E principalmente oportunidades. Eu gosto muito da história de Neemias. Muito da história de Neemias. Inclusive, eu escrevi um livro sobre Neemias. Se você pegar a história de Neemias, você vai perceber um cara que estava extremamente inconformado com a situação que Jerusalém estava passando há mais de um século. Então, o que ele faz? Ele manda os espias dele lá ver como é que está a situação, ou seja, eu vou fazer uma análise do que está acontecendo, eu vou tomar pé da situação. Depois que ele toma pé da situação, ele entende o que é o dever dele fazer. Então, eu olho para o meu negócio, peraí, como é que tá? O que está acontecendo de bom? O que está acontecendo de ruim? Qual que é a minha função dentro desse negócio todo? E aí eu começo a pensar naquilo, eu começo a colocar o Senhor na presença aqui. Senhor, me ajuda, me mostra. E aí eu começo a fazer o quê? Criar uma rede de relacionamentos para poder reconstruir o meu plano. Então, nota que existe um processo. Mas mais importante do que o processo, e aí é muito mais importante do que o processo, é a ação de Neemias. A ação. A atitude dele. A atitude. Ele vai lá no imperador, no rei, para pedir a libertação. Extremamente perigosa essa ação dele, sabe? Mas ali ele recebe as cartas para poder atravessar o território, recebe as ferramentas, os recursos, e chega lá e acha um monte de intempéries, um monte de inimigos lá que vão querer atrapalhar. Ou seja, nota como isso é negócio. Você vai olhar para o seu negócio e vai perceber disso. Então não é chicote. Não é chicote. É entender o seguinte: negócios é um processo. Ele precisa ser olhado como tal. Todo processo precisa de um gestor.
Os olhos do gestor têm que estar sobre o processo. Se os olhos do gestor falhar, o processo falha. Processo e pessoas. Os olhos do gestor têm que estar no processo porque e nas eu estou colocando pessoas. as pessoas dentro do processo, porque não existe um processo sem pessoas. E nem pessoas né? sem processo. Exatamente. Então, se os olhos do gestor não estiverem ali, vai falhar. E os olhos, se estiver no Senhor, o Senhor vai te conduzir para os processos e as pessoas certas. Meu querido, muito bom. Eu sempre gosto de abrir o programa, ou então, às vezes no final, de falar o nosso slogan. Que não mudou, eu mesmo, quando você me conheceu, há um tempinho atrás. E tudo que fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E Deus, que tudo vê, te recompensará. Amém. Também digo isso para você, que o Senhor possa te recompensar pela sua generosidade, estar aqui comigo, dividindo o seu conhecimento, né, abrindo mão do seu tempo para investir em compartilhar informação. Porque Deus te fez um rio que flui, um rio de vida, que flui direto do trono. Amém, meu querido? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, tá? Nesse debate aqui, nesse bate-papo. Muito tá? bom. Ó, não fica assustada não, tá? Acho que... Não, foi excelente, foi maravilhoso. Um abraço, querido vencedor.